Bem, temos por tema na palavra dessa noite, onde temos nos escondido. Onde temos nos escondido? Ou se realmente isso é possível, se esconder de Deus, se esconder da face de Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Juízes 6, vamos ler do verso 11 ao verso 16. Juízes 6, de 11 a 16. Fala assim: Então o anjo do Senhor veio. Todas as vezes que vocês verem na Bíblia a expressão o anjo do Senhor, se refere a Jesus. Mesmo antes de Jesus vir, ele já pré-existia. Ele se apresentava sempre ao povo de Deus como o anjo do Senhor. Esse momento aqui, por exemplo, é um momento que dista da vinda de Jesus, aí alguma coisa em torno de uns 600 a 700 anos. Porém, esse anjo do Senhor é Jesus. É Jesus que aparece aqui, no caso, para trazer uma direção a Gideão. Então, voltando ao texto, então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Asbierrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor, Jesus, lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que essa pandemia de Covid? Por que lá em casa está acontecendo isso e aquilo? Por que eu estou desempregado? Por que meu esposo está desempregado? Por que meu filho adoeceu? Os porquês que a gente vai ouvindo das pessoas. E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Estava com o coração empedernido, um coração amargurado, revoltado. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Amém. Olha aqui para mim que eu quero descrever essa situação e contemporaneizar isso na sua vida. O que nós vemos aqui é um homem desacreditado, um homem desistido, um homem que não tinha confiança de que ele pudesse ser um instrumento nas mãos de Deus para livrar o povo de tudo que o povo sofria nas mãos do inimigo. Um homem que queria o resultado vindo de Deus. Ele queria que descesse do céu anjos com espadas flamejantes e viesse e lutasse a guerra que ele deveria lutar. Nós muitas vezes somos assim. Nós muitas vezes ignoramos a presença de Deus. Porque enquanto o Senhor Jesus estava lá debaixo do carvalho, assentado, e ele olhando para Gideão, e Gideão olhando para ele, Gideão malhava trigo. Não compreendia que o Senhor estava ali. Não tinha sensibilidade disso.
Nós vemos isso muitas vezes dentro da própria igreja. Quando estamos adorando aquele que vive para sempre, que cremos estar presente no nosso meio, porque todas as vezes que dois ou mais se reunirem em meu nome, diz Jesus, eu estarei presente. E nós estamos reunidos aqui em o nome de Jesus. Logo, ele se faz presente. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Se disséssemos para vocês assim, queridos, nesse exato momento, vamos receber o presidente Bolsonaro, e ele entrasse por aquela porta, todos nós, por uma questão de protocolo, teremos que ficar de pé para receber uma autoridade. Se você for no tribunal de júri, todos estão sentados. Quando o juiz entra, o meirinho fala, anunciando a presença do meritíssimo juiz. Quando o meirinho fala, todos ficam de pé. Se você fica de pé na presença de um juiz, se você fica de pé na presença de um presidente, você não ficará de pé na presença de um Deus vivo. Pois nós vemos pessoas esparramadas na cadeira, confortavelmente assentadas na presença do Deus vivo. Será que é isso mesmo? É assim que nós queremos resolver os nossos problemas? Não entendendo o momento, não entendendo a pessoa. É assim. Será que é isso mesmo que Deus espera de nós? Será que Ele não é importante o suficiente para que você levante da cadeira e adore Ele? Será que é isso mesmo? Será que você não deveria, na hora de um dízimo de oferta, você reconhecer o que Deus tem feito na sua vida, te dando saúde, te dando prosperidade, abençoando seus filhos, abençoando sua família, abençoando você, dando a você trabalho, dignidade. Mas você não pode colocar a mão no bolso e investir no reino de Deus, porque você acha que, não sei se isso é certo, se isso é errado, e em cima do que é certo e do que é errado, você se isenta de uma responsabilidade para com seu Deus. É isso que está acontecendo aqui. Gideão era um homem que estava preocupado com os muitos problemas que tinham, como você também está, mas ele continuava malhando trigo no lagar. Ele não parava de trabalhar para receber Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele não podia parar de trabalhar, de malhar trigo para ouvir Jesus. Ele não podia. E quando Jesus se aproxima dele e faz ele enxergar quem ele realmente é, mesmo assim, ele tem uma reclamação a fazer. Ele tem ali um azedume na alma para ser dito para Jesus. Eu quero elencar aqui 4 aspectos desse diálogo que acontece diariamente na sua vida, na minha também. Primeiro, lembrar vocês quem são os midianitas, filhos de Abraão com Quetura, Gênesis 25, 2. Interessante que essa tribo nômade não tinha um país, eles não tinham um país, eles eram nômades. Eles viviam de pilhagens, eles viviam de oportunidades, oportunismo puro. Está lembrando alguém? Satanás é assim. João 10,10 fala que nós temos que ter vida em abundância. Mas diz que Satanás veio para furtar, matar e destruir. E quando ele fala furtar, ele é claro, tirar de forma furtiva, enganosa, engenhosa. Ele tira de você a dignidade que
você deveria dar a Deus quando você não se levanta na hora da adoração. Ele tira de você a dignidade e a fidelidade que você deve a Deus quando, no momento do dízimo, você, ao invés de dizimar e se submeter ao que a palavra de Deus nos ensina, você questiona. Ele tira de você muito, sem que você perceba. Isso é pilhagem. Pilhagem é tirar de um espírito enfraquecido, sem condições de se defender, aquilo que lhe pertence. Pilhagem. Viviam de luxúria e ostentação. Essa é a grande arma que Satanás tem dado à humanidade. Luxúria e ostentação. Esses dias atrás morreu um bilionário americano e foi julgado pela Suprema Corte. O caso dele, porque ele simplesmente deixou todo o seu patrimônio para entidades e ONGs e entidades na África. Aí questionaram a saúde mental dele. E ele foi claro, foi incisivo, não, eu vou morrer, não vou levar nada e quero fazer alguma coisa na minha curta vida. Morria de um câncer. Eles não eram monogâmicos, nem monoteístas. Então eles não tinham nada para oferecer. Foi o mesmo povo que levou José para o Egito. O que nós precisamos fazer para enfrentarmos esses tiranos midianitas que hoje se apresentam? Quais são os ensinamentos que Gideão nos deixa? Guardem bem. Guardem bem. Primeiro, nós temos que estabelecer tempo de qualidade para Deus. Então, o primeiro passo, estabelecer tempo específico de qualidade para Deus. Lá no verso 11, fala assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, as Bierrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. E não parou de malhar trigo. Ele simplesmente não deu tempo para o propósito de Deus na sua vida. Sabe, amados, nós precisamos entender Deus na nossa vida. Quando eu vejo um filme e vejo um muçulmano se dirigir a Alá, eu vejo o respeito que Alá ganha desse muçulmano. Quando eu vejo um cristão se dirigir a Deus, eu não vejo o mesmo respeito, eu não vejo a mesma adoração, eu não vejo a mesma submissão. Isso me incomoda muito, porque nós dentro de um templo, no qual nós adoramos o mesmo Deus, na hora da adoração tem gente que não está nem aí. Gente, pelo amor de Deus, eu não consigo conceber que o presidente entrasse por aquela porta ali e pessoas permanecessem sentadas de braço cruzado. Seria um desrespeito. Certamente alguém do cerimonial dele iria chegar em você e falar assim: por favor, fique de pé. Porque é um ato de respeito à autoridade presente. E num caso de um juízo, de uma corte, seria até um desrespeito à autoridade do juiz. Por que não é um desrespeito à autoridade de Deus? Porque nós estamos insensíveis à presença de Deus. Que tempo você tira durante o dia para adorar a Deus?
Que tempo você tira durante o dia para ler a palavra? Que tempo você tira durante o dia para orar? Que tempo você tira durante o dia para se relacionar com Deus? Uma relação de diálogo com Deus. Qualquer tempo, qualquer hora, ou existe na sua vida um critério pré-estabelecido, ou um estilo de vida, como Jesus tinha? Temos nossos tempos bem definidos, amados. Não tem preço para isso. Gideão estava malhando trigo no lagar. Trigo se malha na eira. Lagar é lugar de se pisotear as uvas. Ele estava invertendo o processo de vida. Lugar onde se fabrica o vinho para alegria, para comunhão, para relacionamentos. O vinho para festividades. Ele estava malhando trigo. A Bíblia fala que há propósito, há tempo para todo propósito debaixo do sol. Nós estamos tão ocupados em resolver problemas, tão ocupados em lidar com a nossa própria vida, que nós temos esquecido de que necessitamos de tempo com Deus, e tempo de qualidade, e tempo diário. Eu li algo que eu até transcrevi para cá, que se um problema tem solução, não esquente a cabeça, porque ele tem solução. É lógico isso? É lógico ou não é? É lógico, claro. Se um problema tem solução, pronto, você não precisa esquentar a cabeça com ele, porque ele tem solução. Agora, se um problema não tem solução, você não precisa esquentar a cabeça com ele não tem solução. Tá certo, do mesmo jeito. Então nós estamos esquentando a cabeça por quê? Se tem solução, tem solução. Se não tem solução, não tem solução, gente. Agora, o que nós fazemos? Nós ocupamos o nosso tempo, ocupamos a importância, a qualidade do nosso tempo, correndo atrás de problemas que têm solução e correndo atrás de problemas que não têm solução. Quando a solução está nas mãos de Deus, queridos. Gideão estava que nem louco tentando proteger aquilo que só Deus poderia proteger. Conquistar aquilo que só Deus poderia fazê-lo conquistar. Quantas pessoas estão desesperadas aí, gente procurando emprego. Já falei para os irmãos, irmão, se você está desempregado, venha para a igreja orar. Venha para a igreja orar. Invista um tempo em oração. Ah, mas eu estou distribuindo currículo. Eu digo para você que se você distribuir currículo durante um tempo e gastar o dobro de tempo orando, você vai ter o dobro de chance de conseguir seu emprego. Porque quem move o coração de quem está analisando o seu currículo é Deus. É Deus. Se você está com um problema insolucionável, venha para a igreja orar. Porque em vez de você correr atrás de solução para um problema que não tem solução, coloque nas mãos de Deus, que tem solução para todos os problemas. Então é nítido, queridos, que o que nós precisamos fazer é buscar a face de Deus, porque na nossa vida o agosto, ele é uma explosão na vida da gente, porque nós devíamos orar todos os dias no mês de agosto. Nós temos que entender esse princípio, temos que estabelecer tempo específico para Deus. Tem um povo que foi no tempo de Jesus, que moravam em Decápolis, as 10 cidades que não estavam sob poder romano. E os gerazenos eram parte desse povo, ou Gadara, Gerasa, Gadara, gadarenos. E eles, por serem judeus, eles detestavam porcos, não comiam porcos, abominavam porcos.
Mas sempre que os bárbaros deixavam seus barcos e invadiam as cidades ribeirinhas, que invadiam Gadara, eles levavam os porcos que os gadarenos criavam à margem do Mar da Galileia para que eles enchessem seus barcos. Olha a estratégia. Como os bárbaros comiam porcos e gostavam de porcos, quando eles chegavam na praia, estava lá aquela porcaria, né? Criação de porcos, claro. Aquele monte de porcos ali. Aí os bárbaros enchiam os barcos com os porcos e não dava para levar mais nada, somente porco. Eles iam embora e não molestavam a cidade. Mas os gadarenos conviviam com porcos 364 dias no ano, para que apenas um dia incerto no ano eles tivessem porcos para oferecer para os bárbaros. Esses dados saíram de um raciocínio, quando eu li um livro, Porcos na Sala. Porque muitos de nós criamos porcos. Lidamos com aquilo que nós detestamos no mundo espiritual, mas nós lidamos com aquilo. E lidamos como se fosse algo natural. Você não é obrigado a conviver com porcos, com porcaria. Você não é obrigado a conviver com aquilo que te afasta de Deus e tira de você a qualidade de vida. Segundo aspecto, crer no potencial que Deus tem colocado dentro de nós. Olha só o verso 12. O verso 12 fala assim: então o anjo do Senhor Jesus lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Uma vez eu falei sobre essa afirmação, eu falei, espera um pouquinho só, Gideão era um covarde. Ele estava escondido, molhando trigo num lagar, com medo dos midianitas, tremendo de medo. Aí o anjo chega e fala, homem valente. Quem estava mentindo? Gideão mentia dizendo que era covarde, mas era valente? Ou o anjo que estava mentindo, chamando um covarde de valente? Não, nenhum dos dois mentia. Gideão se achava um covarde, porque ele não havia descoberto ainda o potencial de Deus dentro dele. Muitos de vocês são assim. Muitos de vocês são assim. Nos aconselhamentos que nós vamos dar, eu vejo muitos jovens de grande potencial, mas que não sabem canalizar o potencial. Não entendem que Deus tem prosperidade para a vida dos fiéis. Não entendem que Deus tem bênção para a vida de todos nós. Deus tem bênçãos. Deus tem bênçãos para nos dar. E Ele nos capacita. Pastor Lucas pregou hoje de manhã a respeito de amor e falou a respeito de unção. O que é unção? Unção é capacitação. Deus colocou um potencial. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem todo o potencial conhecido, o Deus que dele emana todo o poder, Ele dá a você, filho dele, o potencial que ele tem. Então, quando a gente descobre que Deus derrama sobre nós todo o potencial, nós sabemos usar esse potencial. Só que esse potencial parece que ele tem alguma coisa a ver com o horário que você acorda. Eu percebi que parte da minha vida eu tinha mais sorte para ganhar dinheiro quando eu acordava às 6:30 da manhã, 6 horas da manhã. Parece que eu tinha mais sorte. Mas tem a ver alguma coisa com sorte, parece. Parece que quem acorda cedo e vai trabalhar tem mais sorte do que quem fica dormindo até meio-dia. Parece que é. Porque o potencial de Deus tem um compromisso com a sua motivação, com a sua entrega nas mãos dele. O potencial de Deus não se apresenta na vida de pessoas egoístas, na vida de pessoas muquiranas, na vida de pessoas falsas, na vida de pessoas preguiçosas.
potencial de Deus não se apresenta, não funciona. Não funciona na vida de gente assim. Potencial de Deus se apresenta na vida de pessoas dispostas ao trabalho, dispostas à busca, à luta, dispostas à entrega, dispostas à honra. Tem muito crente que fica se lamentando, pedindo a Deus, para Deus providenciar a saída para ele, mas ele não sai para trabalhar, ele não desenvolve potencial, ele não vê que o potencial de Deus se multiplica na entrega dele, nas mãos de Deus. A expressão de dizer que Deus dá aos seus enquanto dormem, não é enquanto cochilam, não, é enquanto descansam nele. Confiam nele, o Deus da paz, diz o texto. A paz que excede o entendimento, queridos, mãos à obra, arregaça as mangas e vá trabalhar, confiado em Deus. Você vai ver se não dá certo. Há potencial dentro de cada um de vocês. Há um potencial. Há um potencial. Alguns saltam aos olhos pela entrega que fazem. Queridos, é diretamente proporcional à sua entrega a Deus. E a sua entrega a Deus tem a ver com a sua fé, com a honra que você dá ao que Deus faz por você. Eu, quando vou ajudar na administração da igreja, e a gente tem que fazer um plano de contingência, de entrada, de saída, de despesas da igreja, e a gente é obrigado a analisar a igreja como um todo, isso num âmbito de igreja enquanto pulso de investimentos e tudo aquilo que uma igreja precisa. E a gente vai vendo, às vezes, uma pessoa que, o dízimo é 6.374. E a pessoa coloca dentro do envelope 6.374. Me dói o coração em pensar que essa pessoa está fazendo conta do 4. Está fazendo conta daquela minúcia a um Deus que não faz conta de nada para a gente, para um Deus que não se economiza em nos abençoar. É importante que a gente entenda, queridos, que nós não podemos nos economizar em nada. Quando se fala para Deus, nós não podemos nos economizar. Se o culto fosse 6, eu ia. É 7, não dá. Se o culto terminasse às 8h30, eu ia. Mas o culto termina às 9, não dá. Não tem um mínimo de sacrifício para com Deus. Não tem um mínimo de entrega para com Deus. Isso tem tudo a ver com esse aspecto. Crer no potencial que Deus coloca dentro de você, é você entregar todo esse potencial ao serviço dele. É você devolver para Deus todo o potencial que você tem. Ele vai te dar mais potencial. Aí você devolve mais, ele te dá mais. Você devolve mais, ele te dá mais. É assim que funciona. É assim que funciona. Terceiro aspecto, não menor que o primeiro e o segundo, porque o que a gente vai vendo em potencial, nós vemos na vida de Paulo, na vida de tantos outros que entregaram tudo nas mãos de Deus. E Deus fez coisas tremendas na vida desses homens. O terceiro, assumir suas culpas e limitações, não transferindo a terceiros. Por quê? Porque Gideão começa a culpar o próprio povo. Gideão começa a culpar o próprio Deus, mais do que o povo. No verso 13, transferiu a culpa, duvidou da capacidade de Deus, foi extremamente ingrato. A vida é fundamentada em desafios progressivos, onde os erros involuntários nos impulsionam para frente. Errar faz parte do processo.
A religião nos puxa para trás com os erros, com as culpas, com as limitações que nós temos. O Evangelho não. O Evangelho impulsiona. Assuma suas culpas. Assuma suas limitações. Não transfira a ninguém. Porque faça delas o impulsionador para a sua vida. Faça das suas limitações o impulsionador para a sua vida. Compreenda os seus limites. Estabeleça força nesses limites. Entenda no que você é fraco. Comece a se desviar do que você é fraco. Comece a investir naquilo que você vai gerando potencial. Assumir suas culpas é de suma importância, porque Deus trabalha com isso. Isso é matéria-prima para Deus, porque isso gera arrependimento. Reconhecimento de culpa gera arrependimento. Agora, se você transfere as suas culpas para terceiros, você não se arrepende delas. Você começa a ficar amargo, azedo, imprestável, rilhento, antipático. Porque você começa a ver defeito em todo mundo à sua volta. Eu preocupo com gente que sai de uma igreja, vai para outra 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 igreja. Sabe por quê? Ele está tentando achar uma igreja que preste. Só que quem não presta é ele. Ele começa a querer achar pessoas, ele começa a ser muito seletivo nas pessoas, porque ele busca pessoas perfeitas para serem amigas, para serem próximas a ele, porque as imperfeitas decepcionam, só que ele é um imperfeito que decepciona todo mundo. E a maturidade, se não for consertado isso durante a vida, traz uma velhice amarga para uma pessoa que coloca a culpa em todo mundo. Ele vai colocar a culpa em todo mundo, porque ele foi um frustrado, porque ele não conseguiu realizar seus sonhos, porque ele chegou à velhice sem condições financeiras. Está culpando Deus. Não, Deus é o culpado, porque eu pedi para Deus, Senhor, me dá um corpinho magrinho e uma conta gorda. E Deus sempre fez o contrário. Ué? Não para de comer não, para você ver uma coisa, se é culpa de Deus. A gente tem que entender que nós não podemos distribuir culpas. Nós temos que assumi-las e entender as nossas limitações. Gideão começou a culpar todo mundo. Deus teve que trabalhar nisso na vida dele. Será que Deus vai ter que trabalhar isso na sua vida também? Ingratidão? Nós precisamos assumir as culpas para termos desafios progressivos. Quarto e último, Deus se mostra a nós quando aceita nossas ofertas de adoração e de louvor. Está lá no verso 18, Deus se mostrando a Gideão. No final do diálogo, Deus fala para ele assim: você, apesar de tudo, eu vou ser com você. Eu vou estar com você. Eu vou ajudar você. Eu serei contigo, porquanto eu hei de ser contigo. Nas batalhas, eu vou ser contigo. A mesma coisa Deus faz com você nessa noite. Você pode dificultar ou você pode facilitar. Só tem dois tipos de pessoas: as que veem em cada problema uma solução e as que veem em cada solução um problema. Só tem dois tipos de pessoas: as que dificultam a vida dos outros e as que facilitam a vida dos outros. É incrível isso. Chega num banco, você pergunta, o funcionário está atendendo 10 ali, você só quer uma informaçãozinha só.
é coisa rápida, é só ele falar assim, é ali, só isso. Mas você não precisa esperar 10 pessoas serem atendidas para a pessoa dizer para você, é ali. Aí você, com esperança de que aquele caixa seja um facilitador, ou aquele funcionário seja um facilitador, você pode me dar uma informaçãozinha só? Ele vai falar para você, peraí, você está na fila? Não, não é isso, é só uma informaçãozinha, entra na fila. Mas meu amigo, não atendo fora da fila, eu não quero ser atendido, o outro já reclama, entra na fila. Não, eu só quero perguntar para ele, só de você entrar na fila. Gente, pelo amor de Deus, é o dificultador. Tem gente que acorda de manhã e diz, o que eu vou dificultar na vida dos outros hoje? E fica ali, porque ele é um dificultador. Ele é um dificultador. Deus é um facilitador. Deus facilita a sua vida. Você que entrou, que não se levantou na hora da adoração, que não dizimou, que não ofertou, você que acha que o culto está demorado, você que acha que o louvor estava desafinado, tem lugar para você no céu. Tem lugar para você no céu. Por incrível que pareça. Tem lugar para cada um de nós. Você que entrou aqui achando que está cheio de pecados, você que está num desvio social, num desvio comportamental, você que está se achando um lixo, você que está se achando errado, o maior pecador da face da terra, tem uma chance para você. Jesus é facilitador na vida de todos nós. Vamos ficar de pé? Você que está malhando trigo num lagar, você que está lutando, uma luta desigual, você que está aí pensando que amanhã é segunda-feira, graças a Deus que é feriado, porque senão você teria que correr para o banco para cobrir conta, mas ao mesmo tempo pensa, poxa vida, amanhã o homenageado está melhor que eu, é o finado, porque a vida está difícil. Eu digo para você, a chance para você. Jesus quer tirar você de malhar trigo no lagar para pisotear uvas de alegria. Jesus quer tirar você do desespero que você está, da luta que você enfrenta, para ser o adorador do Deus da paz. O Deus da paz. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Que você possa derramar na presença de Deus essa noite todas as suas lutas, todos os seus questionamentos. Derrame na presença dEle. Coloque na presença de Deus nessa noite tudo aquilo que tem amargurado o teu coração, tem deixado seu coração triste, desistido, falido, sem esperança, porque é assim que Gideão estava. Mas Deus essa noite quer alcançar a tua vida. Deus essa noite quer alcançar teu coração. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, um dia, um homem chamado Gideão se encontrou com o Senhor Jesus. Hoje, seja qual for o nome desse Gideão, a situação é a mesma, Senhor. Estamos malhando trigo no lagar. Tem desistência, Senhor Deus. Tem luta. Tem desacertos. Tem amargura de alma. Em nome de Jesus, Pai. Tira, Senhor Deus, de cada coração toda decepção, Senhor Deus. Toda decepção, Pai. Tira, Senhor Deus, toda luta desigual, Pai. Toda dor de alma, Senhor Deus, tira, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você
convidar você que está com o coração amargurado, coração entristecido, cheio de problemas, cheio de situações, lutas desiguais. E sabe que a resposta é só em Jesus. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Mantenha o espaçamento uns dos outros, mas saia do seu lugar e venha à frente. Em nome de Jesus, enquanto nós oramos, adorando ao Senhor, saia do seu lugar. A solução está em Cristo. A solução está aqui. Em nome de Jesus, está na sua atitude, em sair do seu lugar e vir buscá-la. Em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Enquanto nós adoramos o Senhor.